Então, vamos falar, então, das úlceras pépticas, tá? Quando a gente fala de úlceras do trato digestivo, elas também são chamadas de pépticas, e o termo péptico está relacionado a duas lesões, que podem ser as lesões que a gente tem no estômago, na mucosa estomacal, mas podem ser as lesões que acontecem também no duodeno proximal, tá? Então, a gente vai dividir a gente tem as úlceras duodenais e as úlceras gástricas, né? Quando a gente fala úlcera, histologicamente falando, o que são úlceras? São aberturas, né? São ulcerações. A gente pode ter tanto lá na mucosa duodenal quanto na mucosa estomacal, só que essas aberturas, elas podem ser mais superficial, por exemplo, elas podem se iniciar na mucosa, né? Elas podem ser uma pequena erosão na mucosa, mas o que acontece com elas? Elas vão se estendendo e elas vão atingindo regiões mais profundas, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para você. Então, se você pega aqui, então, você tem aqui, aumentando essa região, o que eu tenho, tá? Aqui a parte da mucosa é a parte mais superficial. Então, muitas vezes começa com uma lesão de mucosa, né, que a gente chama de erosão, e ela vai se estendendo, tá? Ela vai atingindo submucosa e ela vai atingindo regiões mais profundas. A úlcera, tá? Ela é uma ferida circular ou oval e, como eu comentei com vocês, normalmente ela inicia-se ali na parte da mucosa, né, como uma erosão, mas ela pode se aprofundando. Esses são os dois principais locais onde ocorre, mas pode, mais raramente, ocorrer em outras regiões, como esôfago, jejum, tá? Em áreas da mucosa gástrica ectópica, como, por exemplo, divertículo de Meckel, né, que é uma anomalia congênita, onde a gente tem a formação de uma bolsinha, tá? Como se fosse uma protuberância que sai do íleo. Aqui, mostrando uma úlcera, né? Uma lesãozinha no estômago e aqui no duodeno. O que leva, né, aos quadros de úlcera? Né? Então, a gente tem o aumento da secreção de ácido pepsina, obviamente, um desequilíbrio aí da proteção, né? A gente tem secreção de mucosa, de muco, os íons bicarbonato, então a gente tem essa defesa, ela começa a ficar deficiente, o estresse emocional, retardamento do esvaziamento gástrico, predisposição genética, refluxo da bilis, do suco pancreático, fatores exógenos como tabagismo, uso de AINES, né, dos anti-inflamatórios, terapia com adrenocorticoides, do agente infeccioso, a infecção por H. pylori ou bebidas contendo álcool ou cafeína. Daí eu coloquei alguns detalhes, né? Então, quadros de úlcera duodenal, por exemplo, é muito comum o paciente acordar à noite com muita dor, né? Isso é um sinal sugestivo, né? De úlcera duodenal. A dor, gente, ela nem sempre ela é constante, tá? Então, habitualmente, ela permanece por 1 ou mais meses, mas ela pode cessar e depois ela retorna. No caso de úlcera duodenal, isso é importante verificar. O ritmo a pessoa sente a dor, ela come e passa. Quando é úlcera gástrica, é o contrário, ela come, dói e depois passa, tá? Então, esses são alguns indicativos aí para se saber se é gástrica ou duodenal antes de fazer a endoscopia. A infecção pelo H. pylori, o uso de anti-inflamatórios realmente são os dois principais causadores das úlceras. Para vocês terem uma noção, na úlcera duodenal, a bactéria é detectada em 80 a 95% dos pacientes. E no caso da úlcera gástrica, em aproximadamente 70% dos pacientes, né? Então, essa lesão, essa erosão e essa úlcera, o que está acontecendo é um processo de digestão da mucosa, por ação ácido péptica, né? Porque a gente tem aí um desequilíbrio entre as defesas, né? E a produção ácido péptica. Então,
muitas vezes a gente tem a associação desses dois fatores, a queda das defesas e o aumento da agressão, né? Feita aí principalmente pela secreção ácida. A presença do H. pylori pode favorecer, porque ele aumenta a secreção ácida e ele interfere nos mecanismos de defesa do hospedeiro. No caso das úlceras, né, é super importante fazer o diagnóstico por endoscopia, verificar a presença de H. pylori. Se tiver H. pylori, tem que fazer o tratamento, tá? A gente tem taxas de remissão de 97% para gástrica e 98% para duodenal em doentes, em pacientes que fizeram o tratamento bem sucedido com H. pylori. E num prazo mais ou menos de um ano, se o tratamento for bem sucedido, o estômago ele volta a ter as suas funções, né? Começa a normalizar os níveis de gastrina, secreção ácida e somatostatina. O tratamento, né? A gente tem todo o H. pylori, se tiver presente, com aqueles esquemas todos que eu falei com vocês, e se não tiver o H. pylori, o tratamento é muito simples, né? Então, é necessário inibir a secreção ácida. Antiácidos poderiam até ser utilizados, mas a gente teria que utilizar de 4 ou mais vezes ao dia, né? Ficaria bem, não seria nada bem tolerado pelo organismo. Uma opção é o antagonista H2, a gente tem boas taxas de cicatrização no úlcera gástrica duodenal, de em torno de 70% a 85% após 4 semanas. O grande problema é se você precisar fazer tratamento mais prolongado, tá? Daí eles vão perdendo o efeito. No caso dos inibidores de bomba de próton, eles são uma super opção. Se a pessoa já estiver fazendo o tratamento para H. pylori, são eles que são indicados. E a taxa de cicatrização, ela é muito boa, tá? Em 2 semanas, a gente já consegue uma taxa superior a 80% e chegando a 95% em 4 semanas. E o bom é que eles podem ser utilizados por um tempo prolongado, porque eles não perdem o efeito. Tá? E aqui a tabela mostrando, né, a quantidade aí tanto de antagonista H2 quanto de inibidor de bomba de próton, as dosagens plenas, né? Então, podem ser utilizados. Importante usar citoprotetor, que você já tem a lesão, e o mais indicado é o bismuto, porque ele tem efeito bactericida, né, contra H. pylori. Se for usado o suprofato, tem que lembrar que a gente precisa de um pH ácido, tem que ser antes das refeições. E eu coloquei só aqui o esquema tríplice, mas lembrando que existem outras formas de tratamento do H. pylori também. E agora a gente, então, vai falar da doença do refluxo gastroesofágico, tá? Então, já vou montar o Paulinho aqui para vocês.